O método Wim Hof é uma ferramenta poderosa e, como qualquer ferramenta poderosa, ela exige contexto, exige alguma triagem, alguma seleção e exige muita responsabilidade. E este vídeo, que estou a gravar agora, não é para te assustar, não é sequer para excluir e muito menos é para criar medo, mas é para também criar consciência e responsabilidade. E consciência é sempre um ato de cuidado. Hoje em dia fala-se muito dos benefícios do método Wim Hof. Eles existem, eu conheço-os muito bem, porque pratico o método há quase 10 anos e, portanto, conheço bem dos benefícios do método Wim Hof. Mas falar apenas dos benefícios, sem falar dos contextos e sem falar dos limites, não é bem uma responsabilidade completa. É até sinal de alguma imaturidade e até sinal de que algo está incompleto. Por isso, hoje quero falar-te de algo fundamental, principalmente para ti que queres praticar o método Wim Hof, e é importante tu saber se é indicado, se não é indicado. E o melhor é eu dizer-te em que situações é que é indicado, em que situações é que é necessária precaução e em que situações é necessário avaliares e teres alguma comunicação prévia com um médico ou com alguém que suporte aquilo que tu vais fazer. Portanto, provavelmente nesta altura tu já sabes que o método Wim Hof envolve duas componentes principais. A respiração por um lado e a exposição ao frio por outro. Mas ambas as dimensões têm impacto direto na fisiologia, na tua fisiologia. A respiração, porque esta respiração que utilizamos no método, ela não é neutra. Não é uma respiração de acalmar ou uma respiração de relaxamento. Ela altera profundamente o equilíbrio químico do corpo, ativa muito o sistema nervoso e influencia diretamente os estados físicos e até os estados mentais e emocionais. A exposição ao frio também não é de todo algo neutro. É um stress fisiológico bem real, bem físico, que sentimos muito bem, provoca respostas cardiovasculares fortes e respostas respiratórias e até de uma dimensão mais do nosso sistema nervoso. Por isso, isto não é bom nem é mau. Depende sempre do contexto, do momento em que o estás a fazer, do momento até da tua vida e da tua experiência e da condição de saúde de cada pessoa. E é aqui que entra a responsabilidade. Na grande maioria dos casos, o método pode ser adaptado a qualquer condição e a qualquer contexto. Mas há situações em que eu recomendo claramente, a Academia do Método Wim Hof recomenda claramente que exista precaução e que exista um contacto prévio com um médico, devendo essa informação ser comunicada antes do workshop. Eu peço às pessoas sempre para assinar um termo de responsabilidade, sou obrigado enquanto instrutor do método Wim Hof, e peço sempre às pessoas para me avisarem atempadamente se tiver algum sintoma ou se tiver algum episódio de saúde que acho que pode ser significante para a prática do método. De qualquer das formas, eu vou enumerar aqui algumas das situações que são importantes clarificar antes de praticar o método e vou também explicar de uma forma muito simples porque é que elas são importantes de clarificar e porque é que devem ser sempre tidas em conta antes de praticar o método Wim Hof. Bom, a primeira das quais é uma pergunta que me fazem muito e que me enviam muitas mensagens a fazer esta pergunta, que é gravidez. Durante a gravidez, o corpo passa por inúmeras alterações e alterações muito profundas. Alterações hormonais, cardiovasculares, respiratórias e, portanto, tudo isto tem que ser tido em conta. Não existe evidência científica suficiente que suporte a prática do método Wim Hof neste contexto. Isto é, não existe nada que diga é seguro fazer a prática do método Wim Hof num período de gravidez. Por isso, a recomendação é clara. Precaução e acompanhamento médico. Eu diria que, do ponto de vista da exposição ao frio, depende de pessoa para pessoa. Do ponto de vista da respiração, uma vez que existe uma alteração muito grande
e existe uma alteração grande química e hormonal, eu diria que é melhor não fazer não praticar o método IMOV, principalmente o protocolo de respiração. De qualquer forma, a recomendação da Academia do Método IMOV é falar com o médico e, mediante o acompanhamento médico, tomar uma decisão. Ok? Portanto, eu diria que se tu já praticas o método IMOV há algum tempo e, entretanto, estás em gravidez, num estado de gravidez, eventualmente deves fazer a melhor leitura sobre o que é demasiado, quais são os teus limites, comentar com o médico aquilo que tu já fazes e se houver o ok de ambas as partes e tu te sentires bem, tudo bem. Sabendo que não existe nenhuma evidência clínica, não existe nenhuma evidência científica de que é bom ou é mau, ok? Portanto, muito awareness, muito contacto com o teu corpo e perceber que o método IMOV é um estímulo forte. Vais querer ou não vais querer tê-lo durante a gravidez? É uma decisão que é tua, mas convém estar também acompanhada por uma opinião médica. Segundo ponto, epilepsia. A respiração, durante o processo de respiração, pode existir uma alteração grande dos níveis de dióxido de carbono no sangue. Eu diria que vai invariavelmente existir esta alteração dos níveis de dióxido de carbono no sangue. E isso pode provocar e influenciar um limiar convulsivo maior. E, por esta razão, pessoas com epilepsia devem sempre falar com o seu médico antes de considerarem a prática do método IMOV. Eu, em condições normais, digo a pessoas com epilepsia para não praticar o método IMOV. Ainda assim, voltamos outra vez ao mesmo. Fala com o teu médico, fala com a pessoa que te acompanha e, mediante um acompanhamento próximo e algum awareness, algum conhecimento do teu corpo, poderás depois tomar uma decisão mais informada e mais capaz. Terceiro ponto. Síndrome de Raynaud tipo 2. Não estamos a falar do tipo 1, porque o tipo 1 até eu tenho e pratico regularmente já há muitos anos, que é a ponta dos dedos ficar branca, perder alguma circulação sanguínea, perder alguma sensibilidade nas extremidades, e isso são situações normais que, passado algum tempo, volta tudo ao normal. Mas quando é síndrome de Raynaud tipo 2, aqui estamos a falar de uma condição cardiovascular muito específica. A exposição ao frio pode desencadear respostas exageradas nos vasos sanguíneos periféricos e, nestes casos, o frio não pode ser uma ferramenta adequada. Portanto, nestes casos, é de todo aconselhável não praticar o método IMOV. Doença cardíaca ou vascular. O frio provoca grande vasoconstrição e a respiração pode aumentar a ativação simpática. Isto significa que maior carga para o sistema cardiovascular. Portanto, pessoas com doenças cardíacas ou doenças vasculares devem sempre ser avaliadas antes de qualquer prática deste género de hiperventilação e de exposição ao frio extremo. Falhas renais. O frio é um stress fisiológico e isso pode alterar a dinâmica dos fluidos e da pressão arterial. Mais uma vez, a avaliação médica é fundamental. Fala com o teu médico, confere com o teu médico e depois tomas uma decisão mais informada. Okay? Anginas de peito. Bom, aqui o risco é claro, não é? O frio pode aumentar a exigência cardíaca e desencadear episódios de dor torácica. Nestes casos, o método não deve ser praticado, muito menos sem orientação médica clara e efetiva. Enxaquecas. Em algumas condições, pode alterar os padrões respiratórios e os estímulos intensos podem funcionar como gatilho destas enxaquecas. Não significa que todas as pessoas com enxaquecas não podem praticar, mas significa que é preciso cautela e adaptação. Aquilo que é a minha experiência nos meus workshops, mesmo de pessoas que têm episódios de enxaqueca, como eu tenho muito cuidado na preparação de todo o contexto, na informação das pessoas do que pode acontecer e na delicadeza com que o método é entregue. Eu nunca tive nenhum episódio e já coloquei milhares de pessoas a praticar o método IMOV.
inclusivamente pessoas com problemas de enxaqueca. O que não quer dizer que não seja melhor conferir, estar bem presente daquilo que são os teus sintomas do teu corpo e estás bem presente daquilo que vais fazer. E há níveis, durante um protocolo de respiração e durante um protocolo de exposição ao frio, há níveis que tu podes tolerar e há outros que podes evitar. Portanto, sempre alertar de que tem enxaquecas e sempre ter algum cuidado extra nesta situação. Cirurgia recente. O corpo está num processo de recuperação. Portanto, em função da proximidade ou da recência da cirurgia, o melhor é ter em conta que introduzir um stress fisiológico adicional pode não ser o ideal. Pode não ser o momento certo. Portanto, aqui o tempo e a recuperação vêm em primeiro. Portanto, o melhor é ter isso presente e perceber se eu já estou bem, porque fiz a cirurgia há não sei quanto tempo, estou bem, estou equilibrado e posso fazer. Se não, na dúvida, contactar o médico mais uma vez. Ataques de pânico. Este é um ponto muito importante. E já chegaram ao meu workshop várias pessoas com episódios de ataques de pânico. Primeiro ponto, a respiração utilizada no método Wim Hof, ela pode gerar sensações físicas semelhantes às de um ataque de pânico. Que alterações são essas? São alterações respiratórias, é uma sensação de formigueiro, é alguma sensação de perda de controlo. E, portanto, para pessoas com histórico de ataques de pânico, isto pode ser muito desregulador. O melhor é haver um contexto de segurança e de acompanhamento. Já várias pessoas tiveram, nos meus workshops, com episódios de ataques de pânico recentes, no passado, fizeram um workshop e, nomeadamente, melhoraram muito a sua resposta àquilo que são os sintomas de um ataque de pânico. Mas, mais uma vez, deve ser contextualizado, deve existir uma segurança extra e um acompanhamento obrigatório. Portanto, nunca faças isto, se tiveres ataques de pânico, nunca faças isto de forma não acompanhada ou por um instrutor oficial. Okay? Asma severa. A respiração intensa pode desencadear broncoconstrição. E nestes casos é fundamental uma avaliação médica prévia. Já tive várias pessoas nos meus workshops com asma, algumas acompanhadas, fizeram o método Wim Hof, fizeram o workshop e tivemos um cuidado especial para ter em conta todos os sintomas e aquilo que a pessoa poderia efetivamente sentir e deveria estar previamente informada. Urticária do frio. Bom, aqui a contradição é direta. A exposição ao frio pode desencadear reações cutâneas significativas e até respostas sistémicas. O que quer dizer que, com a urticária do frio, ou tu tens muita informação, ou a urticária do frio é só estética, visual, não te traz nenhum tipo de consequência extra, e tu tens alguma experiência de exposição ao frio e sabes quais são os sintomas e estás confortável com isso, ou então o melhor será, mais uma vez, não o fazer sem o aconselhamento e sem o acompanhamento médico. Ok? Agora, algo muito importante. Estas situações e estas condições não significam automaticamente que a pessoa não possa praticar o método. Significa que não se começa sem uma avaliação. Significa que não se começa a praticar o método sem um cuidado extra. Significa que pode ser necessário adaptar o método, adaptar o contexto e adaptar também aquilo que é a entrega e a forma como vai ser experienciado o método Wim Hof. Em alguns momentos da vida, provavelmente o melhor será mesmo adiar. E isto não se trata de fraqueza, não se trata de eu não consigo, ou o que quer que seja, trata-se de inteligência fisiológica. Trata-se de tu conheceres bem o teu corpo e dizeres, agora não é a altura para fazer isto. O que não quer dizer que não te prepares e até que não fales comigo e não comecemos um processo de preparação para depois mais tarde vires a praticar o método se for uma coisa que tu queres mesmo fazer. Na prática, o que muitas vezes fazemos é reduzir a intensidade da respiração, evitar retenções muito longas, podemos fazer retenções de metade do tempo,
diminuir ou até eliminar a exposição ao frio extremo e utilizar frio mediano. E isto podem ser formas de tu praticares o método, mas sem o mesmo impacto que teriam as formas tradicionais. Será preparar as coisas para tu praticares o método. Podes escolher até formas de trabalho fisiológico mais adaptados ao momento. Isto porque, eu creio que já me ouviste falar sobre isto, e se não ouviste eu vou-te falar mais uma vez. O método IMOF é uma ferramenta, ok? Não é uma identidade, não é uma prova de valor pessoal, não é uma prova de resistência, nem é uma prova de superação que tu tens que fazer. É uma ferramenta. E ela deve ser utilizada com inteligência, deve ser utilizada no momento certo e quando tu sentes que é o momento certo. É aqui que muitas vezes entra o papel do instrutor, em que às vezes também me custa dizer que não. E dizer à pessoa que, olha, não é o momento para tu fazeres o método IMOF. Só que saber adaptar, saber ouvir, é o que mais diferencia um instrutor. Para mim, eu costumo dizer muitas vezes isto durante os workshops, para mim é-me completamente indiferente se tu vais a uma banheira de gelo ou não. O método IMOF não é sobre tu ires a uma banheira de gelo. Uma banheira de gelo é uma experiência que tu vais tomar a tua decisão. De preferência, eu até costumo propor às pessoas que tomem a decisão durante o workshop. Que não venham já com a decisão tomada, eu vou à banheira de gelo. Porque pode acontecer alguma coisa durante o workshop que te diga, pá, eu não quero ir, ou não me apetece ir, ou agora não é o momento, ou esta semana não é a semana certa para eu ir. E está tudo bem, não tem problema absolutamente nenhum. Não é sobre ir ao gelo, nem é nenhuma prova de superação, ok? É sobre criar um espaço seguro onde tu podes ter conscientemente uma tomada de decisão de fazer ou não fazer em função daquilo que tu escutas no teu corpo. Eu gosto de deixar isto bem claro, porque o método IMOF não é sobre ir para lá dos limites, é sobre aprender a reconhecê-los, é sobre respeitar esses limites. E a segurança não é um obstáculo à prática. Nós não queremos que, por uma questão de segurança, que se coloque em questão a prática. Agora, queremos que a consciência e tu percebes quais são os teus limites, esses sim possam ser um obstáculo à prática. O que permite que exista uma prática saudável e sustentável e responsável é aquilo que tu sentes, é a informação do teu corpo que tu já tens e é a partilha dessa informação com o instrutor, para que ambos, o instrutor e tu, possam tomar a melhor decisão de avançar ou não avançar com a prática do método IMOF. Ok? Qualquer desta informação que eu tive aqui a partilhar contigo, obviamente, e conforme eu disse várias vezes, não substitui a avaliação médica. Serve apenas para criar alguma consciência, alguma responsabilidade e uma relação mais madura, mais consciente, mais presente com o método. Se queres praticar o método, falo com presença. Para mim vai ser um prazer receber-te num workshop. Se queres praticar o método, falo com informação. Para mim vai ser um prazer partilhar esta informação contigo. Mas, essencialmente, se queres praticar o método, falo com respeito pelo teu corpo. Porque o teu corpo sabe sempre melhor e sabe sempre mais e sabe sempre de uma forma muito mais limpa e muito mais honesta se estás pronto para fazer o método IMOF ou não. Por isso, espero que esta informação tenha sido útil para ti. Partilha esta informação com outras pessoas que acham que praticar o método IMOF é colocar-nos dentro de uma banheira de gelo. Praticar o método IMOF é colocar aqui um canal de YouTube e fazer as respirações. Partilha esta informação, até porque, por vezes, as pessoas vão a uma banheira de gelo e dizem eu consegui ir a uma banheira de gelo. Mas quando eu lhes pergunto, voltavas a uma banheira de gelo? Elas dizem, nem pensar. É algo que eu nunca mais quero voltar a fazer. E isso é típico de alguém que foi experienciar o método IMOF, mas não trouxe a aprendizagem principal, que é ir ao frio, praticar o método IMOF, fazer respirações. Não tem nada de superação, nem tem nada de prova do que quer que seja. Tem mais a ver com consciência e com tu aceitares o desconforto e criares conforto dentro desse desconforto. Por isso espero por ti num workshop um dia destes e boas práticas do método, se decidires fazê-lo sozinho. Até já!